O livro de Ruth é uma história cativante sobre amor, perda e lealdade inabalável. Tendo como pano de fundo o antigo Israel, o livro nos apresenta a Noemi, uma mulher que perde o marido e seus 2 filhos. Deixada com suas noras, Orfa e Ruth, Noemi decide voltar para sua terra natal. Orfa toma a difícil decisão de ficar, mas Ruth, com incrível força e devoção, faz uma escolha que muda sua vida. Ela escolhe ficar ao lado de Noemi. As famosas palavras de Ruth, "Aonde você for, eu irei", ecoaram através dos séculos e permanecem como um testemunho do poder do amor e do compromisso. Esta história, embora antiga, contém lições profundas para nós hoje. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor e a lealdade podem ser faróis de esperança. O livro de Ruth nos convida a explorar o impacto da fidelidade inabalável de Ruth a Noemi. A decisão de Ruth de ficar com Noemi não foi tomada de forma leviana. Ela estava deixando para trás tudo o que lhe era familiar, sua terra natal, sua família e sua cultura. A lealdade de Ruth a Noemi era uma prova da profundidade do relacionamento delas. Ela escolheu enfrentar um futuro incerto ao lado de Noemi. Esse ato de altruísmo fala muito sobre o caráter de Ruth. Ela não estava presa por obrigação ou expectativas sociais, mas sim impulsionada por um profundo sentimento de amor e empatia por Noemi. Sua decisão de ficar com Noemi foi um ato de coragem, um testemunho do poder duradouro da conexão humana. A história de Ruth é um lembrete comovente de que a verdadeira lealdade exige sacrifício, significa colocar as necessidades dos outros antes das nossas. Em um mundo frequentemente movido pelo interesse próprio, a devoção inabalável de Ruth permanece como um exemplo brilhante do poder transformador do amor abnegado. Ao longo de sua jornada, Ruth e Noemi enfrentaram inúmeros desafios. Elas eram viúvas em uma sociedade patriarcal e precisavam encontrar maneiras de se sustentar. Ruth, uma estrangeira em uma nova terra, teve que lidar com diferenças culturais. No entanto, apesar desses obstáculos, a bondade e a fé de Ruth brilharam. A disposição de Ruth em trabalhar nos campos para sustentar a si mesma e a Noemi demonstrou sua forte ética de trabalho e também sua humildade. Ela não se esquivou do trabalho duro, mas o abraçou com graça e determinação. Suas ações falavam mais alto que palavras. Ruth personificou o verdadeiro significado de bondade. A fé de Ruth também era evidente em sua crença inabalável na provisão de Deus. Ela confiava que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, elas não seriam abandonadas. Sua fé não era passiva, era uma força ativa que motivava suas ações e guiava seus passos. O livro de Ruth não é apenas uma história de força individual, mas também um testemunho da importância da comunidade. Ao chegarem em Belém, Ruth e Noemi foram acolhidas pela comunidade. Boaz, um rico proprietário de terras, demonstrou grande bondade para com Ruth, permitindo que ela colhesse espigas em seus campos. Esse ato de generosidade forneceu a elas o sustento necessário. O acolhimento de Ruth, uma estrangeira, pela comunidade, fala muito sobre sua compaixão e inclusão. Eles reconheceram seu valor inerente como ser humano e não permitiram que preconceitos ou barreiras sociais impedissem sua generosidade. Esse senso de responsabilidade coletiva garantiu que Ruth e Noemi não fossem deixadas à própria sorte. Este aspecto da história destaca o papel vital que a comunidade desempenha no apoio aos necessitados. Isso nos lembra que não fomos feitos para enfrentar os desafios da vida sozinhos. Quando nos unimos para apoiar uns aos outros, criamos uma rede de segurança que acolhe aqueles que caem. A história de Ruth, embora ambientada em tempos antigos, oferece lições atemporais e relevantes até mesmo em nosso mundo moderno.
A lealdade inabalável de Ruth serve como um poderoso lembrete de que o verdadeiro compromisso exige sacrifício e apoio inabalável, mesmo diante da adversidade. Sua história nos ensina que o amor não tem limites. A bondade e a ética de trabalho de Ruth nos ensinam a importância do trabalho árduo, da humildade e da compaixão. Sua história nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios com graça e determinação, e nos encoraja a estender a mão para aqueles que precisam. Por fim, o livro de Ruth nos lembra do profundo impacto que a comunidade pode ter em nossas vidas. Ele nos encoraja a promover a inclusão e nos mostra a importância de apoiar uns aos outros, criando uma sociedade onde todos se sintam valorizados e cuidados. O livro de Ruth é mais do que apenas uma história, é um chamado à ação. Ele nos desafia a incorporar as virtudes da lealdade, bondade, fé e comunidade. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. O legado de Ruth vive nos incontáveis atos de bondade, compaixão e generosidade que acontecem todos os dias. Sua história nos inspira a abraçar essas virtudes em nossas próprias vidas. Vamos nos esforçar para ser como Ruth, leais em nossos relacionamentos, bondosos em nossas ações, firmes em nossa fé e comprometidos em construir um mundo mais justo e compassivo. O livro de Ruth é, em última análise, uma história de esperança e redenção. Apesar de suas dificuldades, Ruth e Noemi encontraram graça e felicidade em Belém. A lealdade de Ruth foi recompensada quando ela se casou com Boaz. Juntos, eles tiveram um filho, Obed, que se tornou o avô do rei Davi. Esta história nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre esperança de um futuro melhor. Ela nos ensina que a adversidade pode ser superada com perseverança, fé e o apoio de outras pessoas. O livro de Ruth é um testemunho do poder do amor, lealdade, bondade e fé para superar a adversidade e trazer redenção. É uma história atemporal que continua a inspirar esperança e encorajar atos de compaixão até hoje. O livro de Esther conta uma história cativante de coragem, fé e intervenção divina de Deus. Esther, uma jovem judia, se vê como rainha em uma terra estrangeira. Mal sabe ela que sua posição a colocará no centro de uma conspiração para exterminar seu povo. A história de Esther é um lembrete poderoso de que Deus nos coloca em certas posições, por uma razão, e nos equipa para enfrentar qualquer desafio. A história de Esther se passa na antiga Pérsia, uma época de beleza e brutalidade. Seu primo Mordecai, que a criou como sua própria filha, descobre uma conspiração de Amã, um oficial de alto escalão, para aniquilar os judeus. Esta situação terrível prepara o cenário para a jornada extraordinária de fé e coragem de Esther. Diante de uma situação de vida ou morte para seu povo, Esther teve que fazer uma escolha impossível. Aproximar-se do rei sem ser chamada era um crime punível com a morte. No entanto, Esther sabia que não podia ficar parada enquanto seu povo enfrentava a aniquilação. Ela corajosamente escolheu agir, dizendo a famosa frase: "Se eu perecer, pereci". A coragem de Esther não era a ausência de medo, era agir apesar do medo. Ela entendia os riscos, mas se recusou a deixar o medo paralisá-la. A história de Esther nos ensina que a verdadeira coragem não é ser destemido. É sobre agir mesmo quando se tem medo. É sobre defender o que é certo, mesmo quando é difícil. Ao longo de sua provação, a fé de Esther em Deus permaneceu inabalável.
Ela clamou a seu povo para se juntar a ela em oração e jejum, demonstrando sua crença em um poder maior que ela mesma. Esther não tinha todas as respostas, mas confiava que Deus guiaria seus passos e trabalharia através de suas ações. A vida é cheia de incertezas e muitas vezes enfrentamos situações que parecem impossíveis. A história de Esther nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar força e orientação por meio da fé. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele promete nunca nos deixar ou nos abandonar. Ele nos equipa para enfrentar nossos medos e superar qualquer obstáculo. Seção 4. A importância do tempo divino. A história de Esther também destaca a importância do tempo. Ela não se precipitou em ação, mas esperou o momento certo para revelar sua identidade e implorar por seu povo. Sua paciência e discernimento desempenharam um papel crucial no desenrolar dos eventos, mostrando que o tempo de Deus é sempre perfeito. Podemos nem sempre entender o tempo de Deus, mas a história de Esther nos encoraja a confiar em seu plano. Há um tempo para tudo, e às vezes esperar é a parte mais difícil, porém necessária. Quando entregamos nossos desejos ao tempo perfeito de Deus, nos abrimos para suas bênçãos e experimentamos sua fidelidade de maneiras extraordinárias. Seção 5. Lutando. Pelo que é certo. A história de Esther é um lembrete poderoso de que temos uma voz e a responsabilidade de usá-la. Ela poderia ter permanecido em silêncio, desfrutando de sua posição privilegiada como rainha. Mas ela escolheu usar sua influência para proteger os vulneráveis e se manifestar contra a injustiça. Em um mundo frequentemente repleto de indiferença e silêncio, a história de Esther nos desafia a sermos protagonistas, não espectadores. Ela nos encoraja a falar por aqueles que não podem falar por si mesmos e a lutar por justiça, igualdade e retidão. Somos chamados a ser sal e luz no mundo, fazendo a diferença ao vivermos nossa fé corajosamente. Seção 6. O legado de Esther. Inspiração para os dias de hoje. Embora séculos tenham se passado desde a época de Esther, sua história continua a ressoar em nós hoje. Ela nos lembra que pessoas comuns podem realizar coisas extraordinárias por meio da fé e da coragem. O legado de Esther nos inspira a abraçar nossos próprios chamados, não importa quão grandes ou pequenos sejam, e a fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Cada um de nós enfrenta momentos na vida que exigem coragem, fé e confiança no tempo de Deus. Que possamos nos lembrar da história de Esther e ser inspirados a viver nossas próprias histórias com ousadia, convicção e fé inabalável no Deus que vai adiante de nós.